2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 até 5. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Não gostou de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 até 5. E na qual convido o nosso moderador para fazer a leitura da mesma. Segunda Timóteo 2, versículo 3, assim. Assim da palavra do Senhor. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém milita sem embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar diligentemente. Palavra do Senhor. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, Pai Santo Todo-Poderoso, Pai, muito obrigada por mais uma vez, Papai. Neste momento, Pai, seria a transmissora da Sua palavra, na qual peço a sabedoria, peço que o Senhor venha me usar, que cada palavra que saia da minha boca seja conforme a vontade do Senhor, conforme a orientação do Espírito Santo. Peço a capacidade vinda dos céus. Amém? Amém. Vamos nos basear hoje no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 3 até 5. 2 Timóteo foi 2 Timóteo foi escrito pelo apóstolo Paulo. 1ª e 2 Timóteo foram escritos pelo apóstolo Paulo. Foi uma das suas últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, na qual ele encontrava-se em Roma e estava preso, prestes a ser morto, né? Porque naquela época estavam a perseguir os cristãos. Nesta mesma fase, o apóstolo Paulo tinha um filho da fé, na qual no 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 2, podemos encontrar que o apóstolo Paulo chama de Timóteo meu filho da fé. O apóstolo Paulo estava na prisão, estava detido, prestes a ser condenado à morte, ou já tinha sido condenado à morte, só estava à espera da sua morte. Neste caso, o apóstolo Paulo, mesmo estando nesta situação, ele não olhou para a sua condição, mas mesmo assim ficou preocupado com aquilo, com o seu filho da fé, que era o Timóteo. O Timóteo era um jovem pregador que passava a palavra do Senhor. Era um jovem que passava a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo tinha uma consideração enorme para com Timóteo, porque vemos que ele chega a chamar de Timóteo como seu filho. Mesmo ele estando numa situação crítica, ele se preocupa com alguém, criando espécie de uma carta, um guia espiritual, para que seja um acompanhamento, certo? Um acompanhamento, uma carta para o próprio Timóteo. Nesta passagem bíblica, vimos que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: sofre, pois comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo utiliza 3 itens importantes para descrever aquilo que pode ser um guia para Timóteo. Temos o soldado, atleta e lavrador. Nas cartas podemos ver que o apóstolo Paulo mencionou 3 itens. O que é um soldado? Ou seja, o soldado vive em obediência e foco. Ele não luta por si mesmo, mas por um comandante. Muitas das vezes nós queremos avançar na vida sem orientação de Deus. Nós devemos ser como um soldado de Cristo Jesus, que o nosso foco é agradar o nosso comandante, seguir os instrumentos, os passos que o nosso comandante deixou. Porque para ir numa guerra é necessário que haja determinação, foco, coragem, certo? Muita determinação. Então o apóstolo Paulo descreve o Timóteo como um guerreiro, porque ele se seguir, ou seja, ele seguindo a jornada de Cristo, sendo um seguidor de Cristo, irá sofrer. Mas muita gente vê em sofrimento. Será que servir a Deus traz sofrimento? Não, pelo contrário, é o compromisso que nós temos. Pois sabemos que para entrar na guerra haverá dor, fome, muitas das vezes tristeza, porque muitas vezes os planos não correm conforme nós pensamos, mas o comandante tem controle da situação. Neste caso, o comandante é Cristo Jesus e nós somos os soldados que vamos em frente para a guerra. E outro item que o apóstolo Paulo utiliza é o atleta. O atleta treina, bem dizer, com esforço
e segue as regras da competição. Pode até correr rápido, mas se correr fora da regra, não será coroado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somos um atleta. O caminho que nós devemos seguir é a Jesus, porque ele é o caminho. O atleta tem uma pista limitada. Ele tem uma pista. Pode até correr rápido ou lento, mas o foco é chegar até a meta e não desviar daquilo que é a pista que foi criada. Então, nós devemos ser como soldados e atletas com foco e determinação. Apesar que a corrida do atleta pode ser demorada, é necessário um esforço até chegar no fim da pista. Nós devemos ser pessoas determinadas, nem sempre as coisas serão fáceis, mas devemos ser alguém determinada com foco em chegar numa determinada meta. E outro ponto que o apóstolo Paulo utiliza é o lavrador, neste caso, agricultor. Agricultor trabalha duro, muitas das vezes sem ver resultados imediatos. Ele planta com fé, regra com lágrimas, bem dizer, e com muita paciência até colher os frutos. Um agricultor, imagina um agricultor que quer começar a comercializar mangas. Ao plantar uma mangueira, é necessário um longo período de tempo até que ele fica grande e dê frutos e que os frutos estejam maduros. Então, nós precisamos ser como soldados, atletas e lavradores, com paciência, determinação, foco até chegarmos à nossa meta. O tema que eu trago para hoje é: eles podem, você não. Podemos ver que Paulo bem dizer, no versículo 4, diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Muitas das vezes até podemos ver pessoas, há pessoas que, certo, né? Estão num propósito de Deus, com foco, determinação, e olha, às vezes pessoas que estão completamente desviadas, mas muitas das vezes a vida da pessoa corre tão bem, consegue satisfazer as suas necessidades, muitas das vezes nós que buscamos a Deus não conseguimos, e muitas das vezes até nos desmoralizamos, né? Sim, muitos se desmoralizam, mas não devemos nos desmoralizar, porque na guerra há sempre momentos na qual há turbulências e demais situações, mas o foco é Cristo Jesus. Eles podem, mas você não. Eles podem falar palavrões, mas você não. Porque você é um guerreiro de Cristo, você está determinado, entraste numa batalha, só tem duas opções, ou você vence, porque o comandante é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é que nos deu a vida. Então, a reflexão que eu trago para hoje é que o nosso foco é Cristo Jesus, nós devemos agradar a Deus. A Deus é que nós devemos agradar. O Timóteo é um jovem, é apenas um jovem. Deus não olha para a nossa idade, condição financeira, ele olha para aquilo que nós temos a entregar, que é o nosso coração. Um coração arrependido. Então, devemos ser seguidores de Cristo, como guerreiros, atletas e lavradores, para que possamos chegar à nossa meta, no nosso objetivo, com Cristo Jesus. Porque com Cristo Jesus somos mais que vencedores. O Paulo ainda diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Jesus disse: vinde ao mundo, tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Já somos vencedores, mais que vencedores. Amém? Amém.